Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do podcast Escola para Psicólogos. Aqui quem fala é o psicólogo Manuel Carvalho e estamos começando agora o segundo episódio. Todas as sextas-feiras, aqui no nosso podcast, você poderá conferir um novo episódio com muitas dicas, orientações e informações sobre a psicologia, sobre o exercício profissional de psicólogos e psicólogas e sobre o comportamento humano. E para este segundo episódio do nosso podcast, separamos um tema muito especial, que está muito presente em nossas práticas profissionais e que envolvem dúvidas e dificuldades. Estamos falando da quebra do sigilo profissional. Neste episódio, veremos quais são as situações de quebra do sigilo e alguns cuidados que devemos adotar no nosso exercício da psicologia. E lembre-se de acompanhar o nosso podcast Escola para Psicólogos. Você também poderá conferir outros programas com muitas dicas e orientações sobre a psicologia em nossos canais do YouTube, Psicólogo Manuel Carvalho e no canal Escola para Psicólogas e Psicólogos. Vamos agora conferir o nosso segundo episódio do canal Escola para Psicólogos com o tema A Quebra do Sigilo Profissional. O sigilo é uma conduta exigida do profissional e um direito dos pacientes. Ele visa garantir a confiabilidade e privacidade das informações prestadas pelos pacientes nos serviços psicológicos. Mas veja bem, colega, o sigilo não é só regulamentado pelo nosso Código de Ética Profissional. Ele também está amparado em outros dispositivos, como a Constituição Federal, o Código Penal e o Código do Processo Penal. Por isso, colega, a quebra indevida de um sigilo profissional não pode gerar apenas um processo ético, mas pode gerar processos legais, inclusive indenizações por danos morais. É muito importante que você, profissional de psicologia, esteja muito bem fundamentado e amparado no nosso Código de Ética, nos dispositivos legais, quando optar por uma quebra de sigilo profissional. Vamos ver como o Código de Ética trata o sigilo profissional. Artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Acabamos de ver no Código de Ética que nós, psicólogos, temos o dever de respeitar a confidencialidade das informações prestadas pelos nossos clientes, sejam pessoas, grupos ou até mesmo organizações. Mas em quais situações nós podemos optar pela quebra do sigilo profissional? Artigo 10. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Então nós acabamos de ver que o Código de Ética ele disciplina de uma forma generalista em que casos o psicólogo pode optar pela quebra do sigilo. Lembrando que ele sempre traz o papel do psicólogo como balizador na decisão de quebrar ou não o sigilo, sempre procurando o menor prejuízo para as partes, para os envolvidos. Mas quais são as principais situações que geram a necessidade de o profissional de psicologia fazer a quebra do sigilo? É muito comum que psicólogos e psicólogas entendam que a situação que gera a quebra de sigilo é aquela que envolve risco à integridade física do paciente. Mas não é apenas essa. Além da integridade física do paciente e de terceiros, como familiares, amigos e até mesmo do profissional da psicologia, as situações que geram risco à integridade física e psicológica dos envolvidos também pode ser uma situação que gera a necessidade da quebra de sigilo. Então, as situações que trazem também risco ou vulnerabilidade à integridade e saúde psicológica dos envolvidos também deve ser uma situação de quebra de sigilo. Situações também que trazem violações de direitos e que ferem princípios dos direitos humanos também são situações que o profissional deve optar pela quebra do sigilo profissional.
Mas quais são as situações que obrigatoriamente você, profissional de psicologia, tem que recorrer à quebra do sigilo? Separei para você as 3 principais situações que você deve fazer a quebra do sigilo de forma compulsória. A primeira dela diz respeito a situações que trazem risco à integridade física e psicológica de crianças e adolescentes. Essa situação está regulamentada no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. De uma forma geral, ela diz que no artigo 13º que os profissionais que, em razão da sua ocupação, tiver acesso a informações de crianças e adolescentes que estejam sofrendo violência ou violação de direitos, ou há uma suspeita dessa violência ou violação, devem optar pela quebra do sigilo profissional, buscando as autoridades legais e terceiros para fazer essa quebra. Outra situação que também está regulamentada no Estatuto são as situações de violação e violência contra idosos. Nessas situações, o Estatuto do Idoso também define que os profissionais envolvidos que têm acesso a essas informações têm que realizar a quebra do sigilo profissional. Por fim, por volta de 2016 e 2017, o nosso Conselho Federal publicou uma nota técnica informando que em casos de violência contra as mulheres, o profissional de psicologia tem que realizar a quebra do sigilo profissional. Mas é muito importante que nas situações em que nós vamos optar ou que somos obrigados a realizar a quebra do sigilo, que nós façamos da forma que traga menor prejuízo para os envolvidos. Por isso é muito importante que estejamos fundamentados e amparados no nosso Código de Ética e nos outros dispositivos legais. Bem pessoal, estamos chegando ao fim a mais um programa do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do tema quebra do sigilo profissional. Se você tem alguma dúvida ou sugestão sobre a quebra do sigilo profissional, deixa teus comentários para que a gente possa enriquecer a nossa troca de experiência. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, seja bem-vindo ao nosso canal. Todas as semanas, um novo programa sobre a psicologia e sobre o universo do comportamento humano. Um grande abraço e tchau, tchau!